Olá, no módulo 8 vamos falar de emoções. Super necessário, em primeiro lugar, a gente ter uma boa definição que é uma emoção. Porque muitas pessoas confundem emoções com sentimentos. A emoção, ela é uma reação automática, ela é uma reação que vem das vísceras, do sistema límbico do cérebro. É uma reação que está muito vinculada aos instintos mais primários do ser humano. Então, elas são primárias, de curta duração, e têm como objetivo preparar o corpo da pessoa, preparar a pessoa para responder de forma automática a algum estímulo externo ou interno. Um exemplo de emoção é a surpresa, é a raiva. Já o sentimento é uma espécie de racionalização da emoção. É um sentido dado para aquilo. Então, se você sente, por exemplo, alegria quanto uma expressão automática, você pode desenvolver uma interpretação daquilo enquanto amor, que é um sentimento mais longo, mais bem elaborado, mais complexo do que reações viscerais. Então, a emoção ela nasce no sistema límbico do cérebro, enquanto os sentimentos nascem da área de processamento já da informação no córtex. Ou seja, um dá origem ao outro, mas eles são absolutamente diferentes em escala, em dimensão e em forma que você lida com eles. Por exemplo, é muito diferente a forma que você vai lidar com a emoção da raiva, que é algo visceral, pontual, que você sente no corpo, e é diferente de você lidar com ressentimento, que é uma forma de raiva que você interpreta, que você prolonga no tempo, que você dá um outro sentido, é algo mais complexo, mais elaborado, mais profundo. Então, por definição, você vai lidar com as duas coisas de forma totalmente diferente. Então, por que isso é importante? Porque já ficou claro aqui que a sua posição emocional, a forma como você se sente, tem muito conectado com o seu comportamento de jogo. E tem um sentimento e uma emoção que estão absolutamente vinculadas ao jogo, que é o desejo e o impulso. O impulso é a emoção, é aquela pancada visceral que te direciona a fazer algo, sem uma explicação lógica. O gatilho vem, você sentiu o input. Não tem uma conexão lógica entre os dois, a não ser o reforço que foi acontecendo ao longo do tempo. A repetição daquele comportamento que foi, aos poucos, gerando as conexões. Então, você sente um impulso de jogar logo após o estímulo, logo após o gatilho. O desejo é a forma como você vai interpretar essa sensação, essa emoção. Você deseja jogar, é a forma como você interpreta. Mas no fundo, isso é só uma máscara que você coloca num impulso, numa compulsão. Lembra, você vai estar sempre encontrando formas de racionalizar as coisas, para justificar atos que você sabe que não estão sob seu controle, para justificar atos que você sabe que te fazem mal, mas para não abrir mão da sensação de controle, para não se permitir essa ferida no ego, essa admissão da perda de controle, você vai racionalizar, você vai mudar nomes, você vai colocar máscaras, você vai maquiar. Mas você precisa romper com isso a partir de hoje. O desejo e o impulso, enquanto emoções e sentimentos viscerais que têm a ver com o jogo, também não são os únicos, obviamente. Enquanto a raiva pode ser o gatilho para você, para outra pessoa pode ser a alegria. A pessoa recebeu um dinheiro extra, está feliz pra caramba, e interpreta aquilo como uma forma de conseguir mais prosperidade. Tenho grana, posso gastar. Quando, na verdade, é apenas a racionalização de um sistema que está todo sequestrado
pela compulsão pelos jogos. É um pouco, é um pouco paranoico pensar assim, mas é muito funcional você se colocar numa posição de constante vigilância e paranoia quanto aos seus próprios pensamentos e sentimentos. Porque eu vejo todo santo dia na minha clínica, todo santo dia, pessoas com as desculpas mais esfarrapadas, mas que para elas, no momento lá, fazia todo sentido. E aí, quando elas me contam, muitas delas falam: nada a ver. Não tem o menor sentido do que eu estava fazendo, pensando. Então, se você se mantiver num estado de absoluta paranoia quanto a tudo que vem na sua cabeça, você vai ter muito mais chances de capturar esses pensamentos logo que eles surgem. Esses pensamentos enquanto formas de interpretação dessas emoções. Especialmente quando você aprende a capturar essas emoções antes dos pensamentos surgirem. Por exemplo, e é o meu exemplo favorito, e vou bater nessa tecla sempre, é o tédio. O tédio, ele é um sentimento muito complexo. Ele é muito moderno. O Homem das Cavernas não sentia tédio, hoje a gente sente. O Homem das Cavernas estava preocupado com a próxima refeição, mas ele conseguia a refeição dele, ele voltava para a caverna, fazia o artesanato dele, estava tudo de boa. As mesmas 24 horas que ele tinha é que a gente tem, só que o que a gente produz em 24 horas nem se compara ao que ele produzia. E aí agora a gente fica nessa compulsão de não ter tempo livre. E para evitar o tédio, essa emoção horrorosa, a gente cria essa cultura de nunca ter espaços em branco. A gente está sempre no celular, na rede social, a gente está sempre assistindo alguma coisa, a gente nunca está olhando para o teto. E tudo bem se isso te fizer bem. Por exemplo, eu também não estou imune a isso. Mas como eu aproveito boa parte do meu tempo livre? Estudando. Eu estudo uma parte do tempo livre, mas isso sou eu. É a minha jornada. E aí, quando eu não estou estudando, eu estou lendo um livro, um livro de ficção, algo que não seja sério. Eu assisto meus filmes, eu acompanho minhas redes sociais, mas o tédio precisa fazer parte da sua rotina, de forma saudável. É não arrancar os cabelos se você não estiver fazendo alguma coisa a todo momento. Então, perceber o tédio, perceber a raiva, perceber o medo, antes que eles desencadeiem aquela cadeia de pensamentos automáticos, é absolutamente crucial. E aí você pode empregar técnicas como a de escrita emocional. O que é uma técnica de escrita emocional? É manter uma espécie de diário mesmo para você pegar essas emoções e dar o seu próprio sentido para elas e ali descascar a cebola. Entender exatamente o que está por trás daquilo. Por que você está com raiva? Por que você está com medo? Por que esse sentimento de alegria surgiu naquele momento e por que exatamente isso desencadeou a vontade de jogar? Ter um mapeamento das suas emoções, a forma como você enxerga elas, você faz essa interpretação consciente delas, vai ser muito importante para você antecipar elas e, principalmente, para você aprender o que está por trás delas e, assim, poder lidar com elas e, possivelmente, desarmar elas, acabar com a justificativa que sustenta elas. Alguns sentimentos podem ser tão viscerais, algumas emoções podem ser tão viscerais que a gente sente que perde o controle, como a raiva, por exemplo. Então, você pode praticar técnicas de respiração para poder manter isso sob controle. E essa técnica de respiração não funciona muito bem para a ansiedade também, que é algo que a ansiedade, ela é a emoção que está por trás do tédio. Então, se você souber controlar a sua ansiedade, a chance de você concluir esse processo e parar de jogar vai ser muito maior.
Então, qual é a técnica de respiração que eu ensino na clínica? É a chamada técnica 3-2-5. Você vai puxar o ar com o seu pulmão inteiro por 3 segundos, segurar por 2 segundos e soltar ao longo de 5. Então, puxa por 3, segura por 2 e solta ao longo de 5. Você vai repetindo isso até conseguir dissipar a emoção negativa. A adrenalina, ela está por trás do funcionamento ansioso. Esses exercícios de respiração, eles provocam mudanças fisiológicas no corpo mesmo, que vão combater a ansiedade através da inibição da ação da adrenalina no seu corpo. E a adrenalina também tem a ver com a raiva. A adrenalina tem a ver com muita coisa que a gente sente. Então, o exercício de respiração, ele vai te ajudar a relaxar e, por consequência, vai mandar a mensagem para o seu cérebro que, ó, eu não estou em perigo. Tá tudo bem. Não precisa mandar adrenalina. Precisa disparar adrenalina, ó. Estou em paz, estou de boa. E aí corta o efeito da adrenalina no corpo. E, obviamente, uma coisa muito eficiente que você pode fazer é conversar com as pessoas. Eu vou sempre bater nessa tecla porque nós somos criaturas sociais. Todo mundo tem alguém. Todo mundo tem alguém com quem pode contar. Pode não ser a pessoa mais ideal do mundo, mas o simples botar para fora já ajuda pra caramba. Porque, inclusive, a psicologia praticamente nasceu assim. O botar para fora, o falar. Porque a informação que você fala, ela precisa ser processada pela linguagem, ela precisa ser processada pelas vias motoras para poder se transformar em sons, para transformar em palavras. Você tem que converter ideias em palavras que precisam ser transmitidas através de movimentos musculares, ou seja, quando você fala, você tem que pegar aquela informação e processar, e você ouve e é reprocessar a informação em outras áreas do cérebro. Então, o mero falar já traz efeitos positivos. E é por isso que você vê muita gente falando sozinho. É uma, é uma ótima forma de você pensar. Porque quando você fala sozinho, você está reprocessando informação, como se você estivesse remastigando, até a informação ficar bem fácil de digerir. Então, definir bem quais são as emoções que mais te afligem, quais os sentimentos, ou seja, as interpretações que você faz dessas emoções, é muito importante para o seu progresso. E através disso você faz um mapeamento de quais são as emoções que te levam ao comportamento de jogar e a partir daí você cria um plano de ação para poder evitar essas emoções desencadeadoras. Por exemplo, se você sabe que em situações de raiva você tende a ter vontade de jogar, o que dispara a raiva em você? O que dispara a frustração em você? O que faz com que aquela emoção seja disparada? É algo que você pode mudar? É algo que você pode evitar? É algo que está sob seu controle? Então aí você pode intervir. Por exemplo, eu tive uma paciente que o gatilho de jogar era o mero estar no trabalho a partir do momento que um colega de trabalho específico chegava. Porque a pessoa era tão insuportável e difícil de lidar que a minha paciente encontrou no jogo um refúgio. E aí, a solução mais óbvia é ter se afastado da pessoa. Dito e feito, ajudou bastante. Não foi perfeito, mas pelo menos ajudou ela a reduzir os disparos de gatilhos de frustração e raiva. E, obviamente, se você mantiver uma dieta saudável de emoções, ou seja, ter espaço todo santo dia para trabalhar suas emoções, você evita acumular. E aí, o cérebro não gosta de acúmulo. Ele não sabe lidar muito bem com
Então, isso vai surgir de alguma outra forma. Pode surgir através de sintomas do corpo, pode surgir através de quadros de pânico, de ansiedade, de depressão, é um jogo. Então, se você tiver uma dieta saudável de processamento de emoções, você já está muito bem encaminhado. E, obviamente, a dieta em si e aquilo que acho que todo profissional de saúde mental fala, atividade física. A atividade física ajuda muito, porque ela ajuda a aliviar o estresse, ela literalmente altera a fisiologia do corpo. E lembra, emoções têm a ver com fisiologia. Elas fazem parte do sistema límbico do cérebro e isso trabalha através de liberação de produtos químicos no seu corpo. Então, se você trabalha de forma a alterar o funcionamento do seu corpo, você nitidamente vai atuar em cima das emoções, como é o estresse, por exemplo. Então, as atividades físicas vão te ajudar muito nesse sentido, na hora de controlar melhor suas emoções. E como o nosso cérebro ele funciona muito bem operando aí nesse esquema de recompensa, gatilho e recompensa para estabelecer um comportamento, você precisa justificar o que você ganha jogando e o que você ganha parando de jogar. E essa vai ser a atividade desse módulo, para deixar bem claro o que há em jogo para você. E eu te vejo no próximo módulo.